Espírito da verdade, Espírito da verdade, ouça minha voz. Espírito da verdade, Espírito da verdade, ouça minha voz. E já não quero o que não te agrada, renuncio o que nos afasta. Já não quero o que não te agrada, renuncio o que nos afasta. Sopra dos quatro cantos, Espírito Santo, e enche o meu coração, meu coração. Sopra dos quatro cantos, Espírito Santo, e enche o meu coração, meu coração. Amados irmãos, paz e bem a todos, que o amor de Maria possa estar transbordando cada vez mais no meu e no seu coração. Uma alegria estarmos juntos nesse retiro de carnaval, mediante aqui a TV Nazaré, para juntos degustarmos da graça de Deus, do amor de Deus, mediante a reflexão da sua palavra, mediante a canção, mediante a ação de todos os meios que são realizados para que assim Deus possa nos alcançar, mesmo diante de um momento festivo, de uma data muito festiva, de muito barulho, muita agitação. Deus nos convida, mediante esse meio, a prepararmos o coração para vivermos bem aí um tempo que se aproxima, que é a Quaresma, para cuidar do nosso coração, para que assim, lá na frente, tenhamos um momento pascal, de acordo com aquilo que é o coração e o desejo de Deus para cada um de nós. Seja muito bem-vindo, uma alegria ter você aí conosco nesse momento. O tema que foi nos colocado para tratarmos hoje com você foi rezar com os santos e pecadores. Neste ano, anunciado pelo Papa Francisco no dia 21 de janeiro de 2024, o ano da oração, somos convidados a reaquecer, ao reaquecimento do coração, a fim de se colocar na presença de Deus, como diz o Papa, com uma grande sinfonia de oração. Desde já, fala o Papa Francisco, apraz-me pensar ser um ano dedicado a uma grande sinfonia de oração, tendo como objeto principal a recuperação no coração da igreja do desejo de estar na presença do Senhor, de escutar e de adorá-lo. Então, esse ano somos convidados a recuperar, a reaquecer o nosso coração para nos colocarmos diante da presença de Deus, reinflamar o desejo de estar na presença de Deus, a presença do nosso Deus, na presença daquele que é o nosso único Senhor e Salvador, para escutá-lo e adorá-lo. Que alegria! Tudo isso mediante uma vida de oração. Tudo isso mediante um caminho, um exercício de vida de oração que o Senhor nos convida. Mas, para nos ajudar a entendermos um pouquinho melhor a respeito, façamos a seguinte pergunta: o que é a oração?
o que é exatamente, segundo, é claro, o ensinamento da igreja, o que é a oração? E o Catecismo da Igreja nos auxilia, aqui no parágrafo 27 e 25, que ele vai dizer que a oração é um dom da graça e uma resposta decidida da nossa parte, que pressupõe sempre um esforço pessoal. Então, primeiramente, amados irmãos, a oração é um dom. Deus nos concede o dom da oração para um fim. E aí a gente vai entender esse fim no outro ponto que vai dizer que a oração é um combate contra nós mesmos, contra as astúcias do tentador, que tudo faz para desviar o homem, a cada um de nós, da oração e da união com Deus. Então podemos entender que a oração, além de um dom, é um grande combate. E tudo aquilo que se tem combate, a gente sabe que por trás desse combate se tem um bem maior. Nada daquilo que vai nos proporcionar um bem maior é fácil de se alcançar. Então a oração ela é um grande combate contra nós mesmos, contra os nossos próprios quereres, que muitas vezes não estão em conformidade com aquilo que é o querer e o agrado de Deus, aquilo que está dentro do plano e do desígnio de Deus para cada um de nós. E mais, a oração é um dos caminhos que devemos traçar para uma vida nova, desde que seja feito com sinceridade. Então, eu sempre gosto de utilizar o exemplo de que é impossível eu e você mancharmos o mar. É impossível eu e você, mergulhados em um poço de lama, por exemplo, nos jogarmos, nos lançarmos em um poço de lama, quando chegarmos mediante o mar e adentrarmos nesse mar, nós conseguimos sujar ele. Porque na verdade acontece o contrário. O mar ele é tão imenso que cada um de nós, o mais imundo que possamos estar, quando adentramos nesse mar, somos limpos. Então, a oração é um dos caminhos que nós devemos traçar para uma vida nova. Então, mediante uma vida de oração, Deus vai sondando todo o nosso ser, vai moldando o nosso interior, a forma de pensar, a forma de agir, a forma de ser de maneira pessoal, profissional, familiar, na igreja, onde nós estivermos. Deus vai nos moldando. Agora, por que, Darlan, que Deus vai nos moldando? Por que a igreja traz esse ensinamento que na oração Deus vai nos moldando? Porque também a igreja vai nos dizer que a oração ela é um diálogo com Deus. Ou seja, é um diálogo entre a criatura e o seu Criador, do pecador com o seu Salvador, do limitado com a sua fortaleza, com o seu santificador e assim vai. Ou ainda, dentro de um contexto da graça, é um momento de relação filial, um diálogo daquele que é um Deus que é Pai, para com cada um de nós que mediante a graça de Cristo Jesus somos filhos de Deus. Então, amados irmãos, nós estamos convidados durante esse ano inteiro a caminharmos nessa linha. O Papa Francisco nos chama a toda a igreja a caminharmos nessa linha. Que alegria saber que durante o ano inteiro temos um compromisso ímpar, não que antes nós não tínhamos, né? Mas para reforçar a mais, temos um compromisso ímpar, que é de cada vez mais buscarmos viver fecundamente, com sinceridade, uma vida de diálogo com o Senhor. Por que precisamos ter vida de oração? O Catecismo vai nos dizer, além, é claro, de tudo aquilo que nós já colocamos aqui, que o coração do homem, dentro de um contexto geral, né, o gênero humano, é um coração pesado e endurecido. E que somente Deus pode nos proporcionar um coração novo. Irmãos, são tantas as situações que mexem com o nosso coração, sim ou não? São muitas as situações que muitas vezes trazem a cada um de nós o desequilíbrio daquilo que é essencial que recebemos de Deus. A confiança em Deus, a filiação, né? Ser filho de Deus, essa intimidade que Deus nos chama sempre, né? Como lá no Jardim do Éden, que nós temos logo no início da palavra de Deus, onde Deus caminhava junto com Adão e com Eva. Então Deus passeava no meio da sua criação, dialogava com aquele que Ele criou,
com aquele que lhe deu uma responsabilidade de cuidar de tudo aquilo que ele fez. Então, tantas são as realidades, aquilo que vão acontecendo, que vão nos distanciando disso. Isso vai trazendo dureza no nosso coração, vai trazendo aridez, secura espiritual, né, no nosso coração. E aí somente Deus pode nos dar um coração novo. Por isso, é necessário que eu e você possamos atender o chamado da igreja mediante o Santo Padre e cultivarmos durante todo esse ano essa vida de oração. Tá? Então o coração do homem é um coração pesado, endurecido, e é necessário que Deus dê ao homem um coração novo. Faz-se necessário. Qual é a consequência em nossa vida em relação a Deus? Qual é a consequência de termos uma vida, cultivarmos essa vida de oração durante esse ano e depois do ano, se Deus quiser permanecer ainda mais? Qual consequência em relação a Deus isso vai trazer na nossa vida? Ou seja, em relação à minha relação com o Senhor, o que vai mudar? O que vai ser gerado nessa minha relação com Deus? Mediante a nossa vida de oração, amados irmãos, vamos ser cada vez mais impulsionados a uma fidelidade a esse Deus. Hoje nós percebemos, conversando com as pessoas, a gente que está aí no dia a dia, na rua, conversando, lidando com o público, né? Como as pessoas perdem a confiança rápido na providência de Deus. Como as pessoas hoje estão meio que realmente sem acreditar na providência, na intervenção de Deus. Por que tudo isso? Porque falta o diálogo com o Senhor, ou seja, falta o momento de oração. São muitos os corre-corres da vida, não é? Então já levantamos meio que no alvoroço, meio que no sufoco, né? Todo tempo com pressa, sem tempo, podemos se dizer assim. Mas aí faz-se necessário com que eu e você possamos, a partir de agora, dar passos diferentes, dar passos novos, para que possamos contemplar a materialização. Eu gosto muito de utilizar esse termo, porque talvez a gente possa pensar, a gente vai ter uma vida de oração, vai cultivar oração, etc. Mas o que vai acontecer, não é? Então, vá contemplando, amado irmão, a materialização da graça de Deus na sua vida, mediante a sua vida de oração. Vá observando as coisas, veja como a sua confiança vai crescer em Deus. Veja como a palavra de Deus ela vai gerar, ela vai ser, podemos dizer, ela vai encontrar um local mais aconchegante no seu coração, na sua vida. São consequências, são materialização daquilo que Deus realiza na nossa vida mediante essa intimidade com Ele. Nós vamos utilizar aqui daqui a pouquinho 2 pontos da palavra de Deus que também vai nos ajudar, né? Vai consolidar ainda mais aquilo que eu estou colocando para você. Então, em relação a Deus, vai nos impulsionar a essa fidelidade a Deus, a uma confiança, né? A um temor verdadeiro, a um temor amoroso, ou seja, um amor verdadeiro para com esse Deus, a ponto de realizar tudo aquilo que for possível para não decepcioná-lo. Vai gerar em nós uma perseverança em Deus, uma esperança no nosso coração. Tantas pessoas desesperançosas hoje, achando que não tem mais o que fazer, não tem mais como mudar a sua realidade, enfim. Então, tudo isso mediante a vida de oração, amados irmãos, nós estamos sendo convidados a vivermos durante esse ano. E por fim, para nós fecharmos esse nosso primeiro momento, para irmos para o intervalo, em relação aos irmãos, vai nos impulsionar ao anúncio, ao amor para com o irmão e à caridade. Então, quanto mais íntimo de Deus nós buscamos ser, mais somos impulsionados ao anúncio do verdadeiro amor, daquele que é o amor que nos consome, aquele que cuida de nós, aquele que nos ama. Tudo isso materializado em uma ação verdadeira e real para com os irmãos. Então, queridos irmãos, para nós irmos já para o nosso intervalo, já quero convidar você mais uma vez a preparar o seu coração, abrir o seu coração
permitindo com que Deus já possa ir consolidando esse primeiro momento que nós estamos passando aqui, que nós estamos conversando, que Deus vai movendo, vai nos envolvendo na graça dele e vai proporcionando a cada um de nós buscarmos entender o quanto eu e você somos necessitados de Deus, o quanto eu e você temos sede de Deus. Assim como Deus tem uma sede de nós, como diz Santo Agostinho, eu e você também estamos sedentos e necessitados da graça e do amor de Deus. Por isso nós vamos finalizar esse primeiro bloco apenas no som desse teclado, e eu quero convidar você a deixar com que o Espírito Santo de Deus já possa ir trabalhando na sua vida, no seu coração, nesse momento. Coloque a mão no seu coração, aí onde você está. Feche um pouquinho os seus olhos. E deixe Deus trabalhar. Eis aqui, Senhor, o nosso coração. Sedentos de Ti, Senhor. Sedentos de Ti, Senhor. Espírito da verdade, Espírito da verdade, ouve a minha voz. Cante conosco. Já não quero o que não te agrada, já não quero o que não te agrada. Renuncio o que nos afasta. Já não quero o que não te agrada. Renuncio o que nos afasta. Sopra dos quatro cantos, Espírito Santo, e enche o meu coração, sopra dos quatro cantos, Espírito Santo, e enche o meu coração, O Espírito Santo de Deus, mais eu tenho a probabilidade de viver segundo esse desígnio de Deus. Então eu quero convidar você, nesse momento, a gente vai utilizar a mesma canção, para que você possa rezar junto conosco. Quero convidar você onde você está a colocar a mão no seu coração. E agora eu quero convidar você verdadeiramente a rezar conosco. Não tenha vergonha de quem, de repente você está na sua casa, só não vai, se estiver dirigindo fica difícil, Mas se estiver no trabalho, tiver um espaçozinho aí, estiver na sua casa, tiver um espaço, pede aí uma cooperação, da família, para você rezar conosco. O primeiro lugar, amados irmãos, do exercício da oração é a família. É a família. A família é o primeiro lugar em que o diálogo da oração, que gera o amor e o perdão, deve operar. A família é o primeiro lugar que, mediante a oração, uma vida familiar de oração, os ensinamentos de Deus vai ficando suave. Eu lembro que um tempo atrás, eu conversando com o irmão, eu falava com ele a respeito dos mandamentos de Deus.
E ele dizia que os mandamentos de Deus eram muito pesados. E eu disse para ele: amados irmãos, os mandamentos de Deus é um mapa da mina. Alguém imbuído de um amor verdadeiro para conosco nos deixou um mapa, para que nós possamos degustar de uma vida bem-aventurada. Esse alguém foi o próprio Deus. Então, caminhar segundo o querer de Deus, amados irmãos, não é um fardo, é uma graça. É a materialização do amor de Deus por cada um de nós. E isso precisa ser cultivado primeiramente em casa, mediante uma vida de oração familiar. Então, mais uma vez, quero convidar você a colocar a mão no seu coração. E você já vai falando com o Senhor: Senhor, que o meu coração durante esse ano inteiro, e principalmente durante esse período de carnaval, possa estar aberto, Senhor, para a Tua graça. Eu quero, Senhor, a partir desse momento, viver verdadeiramente mais íntimo de Ti, mediante uma vida de oração sincera, um coração aberto de maneira sincera, acolhedor daquilo que Tu queres para mim, para minha família, mas também para aquilo que Tu queres que eu realize e que eu faça em relação aos irmãos que tanto necessitam da Tua graça, que tanto necessitam, Senhor, entender e também acolher, aderir o quanto é bom ser filho de Deus, o quanto é bom ser íntimo Teu, Senhor, mediante essa vida de oração. Por isso, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo. Derrama, Senhor, no meu coração o Teu Espírito Santo, para que Ele possa vir consolidar, corroborar ainda mais o quanto é bom estar em Ti, Senhor. Que o Teu Espírito da verdade possa vir consolidar no meu coração a verdade plena que és Tu, Senhor. Para que assim, tanto de maneira subjetiva, como também objetiva, eu possa viver segundo esse Espírito. Na minha vida pessoal, familiar, no trabalho, na igreja, mas também e principalmente em relação aos irmãos, cuidando, olhando a necessidade, providenciando, fazendo aquilo que é necessário, Senhor, para que possam também degustar da mesma graça. Vem, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Cante conosco. Espírito da verdade, Espírito da verdade, ouve a minha voz. Espírito da verdade, Espírito da verdade, ouve a minha voz. Cante conosco. Já não quero o que não te agrada. Já não quero o que não te agrada. Renuncio o que nos afasta. Já não quero o que não te agrada. Renuncio o que nos afasta. Sopra dos quatro cantos, Espírito Santo, e enche o meu coração, sopra dos quatro cantos, Espírito Santo, e enche o meu coração, Amados irmãos, que Deus abençoe você.
tenha um período de carnaval na graça de Deus e um ano inteiro na obediência daquilo que a igreja nos convida, mediante a pessoa do Santo Padre. Eu garanto para você que você não vai se arrepender. Que Deus abençoe. Abra-se ao Espírito Santo de Deus e deguste do novo que vem de Deus para você. Vamos juntos. Sopra. Vamos juntos. Sopra dos quatro cantos, Espírito Santo, e enche o meu coração, sopra, sopra dos quatro cantos, Espírito Santo, e enche o meu coração,